Estamos ao vivo. Então, boa noite, pessoal. Sejam todas e todos bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes. Esse é nosso segundo encontro, né, desse espaço aqui que a gente vem construindo, chamado de conversação, né, esse espaço virtual de formação e debate que vem sendo idealizado pela Rede Contar. Eu sou Ana Paula, atuo como advogada popular junto ao MST, e integro a Rede Contar, né? Ajudo aí a construir também a Rede Contar. Peço desculpa, porque bem agora está acontecendo um barulho muito esquisito aqui, que eu não sei exatamente de onde vem. E talvez no decorrer da noite também eu dê umas engasgadas aqui, que estou saindo de uma Covid severa. Vou, então, contribuir na coordenação aí da noite, na condução um pouco do espaço, junto com a minha colega Malu, também integrante da rede. E só mencionar que, então, a gente está reunido aqui na sala do Zoom, né, para os participantes que se inscreveram e optaram por participar dessa forma, mas também a gente está ao vivo pelo YouTube. E acho que agradecer a quem se inscreveu, se interessou em estar participando da roda de conversa, né? Esse espaço, ele tem a intenção de ser um espaço de diálogo. Então, interessante aí que a gente vai interagindo no decorrer das conversas, né? Vocês vão acompanhando um pouco aí como que a gente pensou, um pouco da metodologia, né, do espaço, mas quem quiser e se sentir à vontade para estar interagindo aí com questões, com contribuições, se sinta muito, muito aberto a isso, né? Então, como vocês já devem ter notado, pela divulgação, o evento ele é promovido pela Rede Contar, essa rede aí ousada, nova e ousada, né, no seu intento. E aí, no intuito, então, de apresentar, né, o que é essa rede, eu passo a palavra para minha companheira Edgenir, que é uma das integrantes e fundadoras da Rede Contar. Edgenir. Parece que a Jenny teve um pequeno problema para se conectar. Outra pessoa pode fazer a leitura do manifesto? Eu posso continuar fazendo a leitura se não tiver ninguém. Aí, Maravilhoso. posso continuar. Você vai projetar? Bom. Vamos projetar para ficar mais acessível, né, para vocês irem acompanhando, por mais que alguns talvez não consigam ler pelo telefone, mas pelo menos para não se assustar e achar que a gente vai ler umas 3 páginas também, né? Então já fica aqui. Então, o que é a Rede Contar? A Rede Contar, ela surgiu do encontro e da certeza de que é possível pensar e fazer uma contabilidade voltada para as iniciativas econômicas populares e solidárias. Somos militantes, pesquisadores, pesquisadoras, assessores, assessoras, educadores populares e trabalhadores engajados em desmistificar a linguagem e a prática da contabilidade tradicional, assim como a sua abordagem jurídica e tributária. Sem dúvida, a contabilidade popular já existe em todos os cantos do nosso país e resiste, especialmente onde há uma associação, uma cooperativa popular, uma iniciativa da agricultura familiar, um grupo formalizado ou informal, no campo e na cidade, pois em qualquer que seja a região do Brasil, existe uma prática que convoca todas e todos a pensar cotidianamente em estratégias e arranjos para a construção de uma outra economia. Nosso intuito ao construir a Rede Contar é fundamentalmente agregar, conectar, valorizar as diversas experiências de empreendimentos e jeitos de fazer, espalhados pelo nosso país. E, sobretudo, criar coletivamente outras e novas estratégias e formas para consolidar a contabilidade numa perspectiva crítica e popular. Para isso, juntamos e congregamos múltiplas áreas do conhecimento e não apenas a contabilidade, pois entendemos que o caminho para
transpor as barreiras existentes passa por subverter o campo disciplinar e ter como essências e realidades vivenciadas diariamente. Reunimos práticas, organizações da sociedade civil, movimentos sociais, universidades e pessoas de todo o país que acreditam na potência da educação popular. Nos encontramos numa encruzilhada. Sabemos que a contabilidade, as legislações e o ordenamento tributário não foram pensados tendo em consideração as iniciativas econômicas populares e solidárias. E a partir e por meio desta, vamos produzir esquinas de liberdade. A contabilidade precisa compreender e traduzir as várias práticas exercidas, não obstaculizar as diversas formas de comercialização, de produção, engessando todos em um padrão não pensado para empreendimentos autogestionários. Rede Contar para reafirmar uma economia inclusiva e possível. Rede Contar porque a economia popular alimenta e sustenta a vida. Rede Contar porque somos um universo de trabalhadoras nas iniciativas populares. Rede Contar porque a contabilidade pode e deve ser popular. Então, lido o manifesto, para vocês terem uma noção, né, de como vem sendo construída a rede. A gente faz questão de ler o manifesto, porque, de fato, a rede é muito jovem, né, então a gente fala também num grito de divulgação, né, dessa rede, no intuito de chamar novas pessoas, convocar os militantes que já trabalham, militantes, né, e diversos sujeitos que constroem essas atuações diversas em seus espaços de trabalho, né, a construir conjuntamente, a participar, né, dos espaços com a gente, né, por mais que o nome da rede seja Rede Contar, né, e remeta a contabilidade em si, o foco não é que seja construído por contadores propriamente, né, mas pelo conjunto de trabalhadores e de pessoas militantes, né, gestores envolvidos de fato com os empreendimentos econômicos solidários. Então, estamos aqui, né, reunidos na sala do Zoom com os participantes da rede e as pessoas que se inscreveram para participar desse evento. E, além disso, nós temos 2 convidados, queridos companheiros aí das trincheiras na atuação popular, e que se dispuseram a vir conversar aqui com a gente sobre esse importante tema das alternativas para comercialização nas iniciativas da economia popular. Esse evento, então, ele também dá um pouco de continuidade, né, à primeira conversação que já tinha esse tema da comercialização, e o intuito hoje também é aprofundar mais o tema da comercialização, né, por meio aí das 2 iniciativas, né, que os companheiros vão abordar aí nas suas falas. Então, queremos dar as boas-vindas para o Lucas Brosi, da Rede Armazém do Campo. Lucas, se pronuncia aí, para todo mundo já te conhecer. Boa noite a todas as pessoas. Eu quero agradecer o convite e parabenizar aí a essa construção desse instrumento importante que vai fazendo o processo de não só acumular nesse conhecimento, né, nesse latifúndio de conhecimento, mas trazer para a realidade nossa, que o conhecimento ele não é feito para a nossa realidade. Então, mais uma vez, parabenizar vocês e agradecer pelo convite. Eu esqueci de mencionar, mas o Lucas também ele é conhecido popularmente como Lucão, então para mim, inclusive, é mais fácil chamar ele de Lucão, então para vocês também, pode, não é só para os íntimos, ou é para todos os íntimos, né? Então, companheiro Lucão aí. E também nosso querido companheiro Mike Arruda, assessor comercial da Central do Cerrado. Mike? Pronto, beleza, gente. Agradecer também o convite, é um prazer estar aqui. Eu já tinha ouvido falar da Rede Contar, mas vendo a coisa, a primeira vez que eu vejo o manifesto, estou encantado e quero ajudar a contar junto também agora. Tô animado e vamos lá. Espero que a gente tenha um bom papo aqui, possa conhecer, né, aprender juntos aqui. E é um prazer estar aqui. Já deixo um abraço em nome do Luiz Carrasa, que é nosso secretário executivo, e da dona Cida, que é nossa diretora-presidente, que está lá no Jalapão agora cuidando das coisas lá dentro do território dela. Um abraço e vamos conversar. Boa noite a todos e a todos. Boa noite, Mike. Boa noite, Lucas. Boa noite quem está com a gente no Zoom e quem está com a gente no YouTube. Mais uma vez, obrigado pela presença. Eu sou a Malu, eu também estou participando e construindo a Rede Contar e também faço parte, né,
da equipe da Capina, que é uma ONG com sede no Rio de Janeiro, que apoia, né, e acompanha a economia popular. A gente, pessoal, nós disponibilizamos uma ficha de inscrição, né, na divulgação do evento, pedimos que vocês preenchessem essa ficha e colocassem alguma pergunta, né, que remetesse alguma dúvida que vocês têm sobre esse tema da comercialização. A gente faz isso para conhecer previamente um pouquinho do perfil, né, de quem está se inscrevendo no evento, e também para, né, já ter aí algumas questões para mobilizar o nosso debate aqui. Então, a gente recebeu um número grande de inscrições, a gente agradece a todo mundo que, né, que divulgou o evento e respondeu esse formulário. No final da fala, né, do Mike e do Lucas, as falas iniciais, a gente vai estar trazendo aqui algumas dessas questões de vocês, e as questões que aparecerem, obviamente, né, aqui quem quiser falar pelo Zoom e falar colocar a questão pelo YouTube também vai ser um prazer. Então, gente, como eu já tinha mencionado, né, apresentar um pouquinho aqui a metodologia, né, da condução, então, dessa noite. Os nossos convidados, eles vão ter 15 minutos para fazer as falas iniciais aí, então, introduzir um pouco, né, as experiências, e aí depois a gente vai abrir para as perguntas e outras falas, mas nada impede que vocês já vão fazendo as interações aí, né, tanto no Zoom, pelo bate-papo do Zoom, quanto pelos comentários daí da live. O principal objetivo é, de fato, fazer o debate, né? Então, como já foi dito aí, por isso que o espaço de apresentação, inclusive, não é tão longo, né? Com essa ideia de fato, interagir. Então, para começar, eu quero convidar o companheiro Lucão, da Rede Armazém do Campo, para contar um pouco da estratégia da comercialização da Rede Armazém do Campo, e também um pouco do porquê que esses espaços significam uma alternativa frente às grandes dificuldades das iniciativas da economia popular em acessar os mercados para comercialização. É com você, Lucão. Boa noite, espero que me escutem bem. Queria iniciar trazendo rapidamente uma contextualização sobre... Antes de existir o primeiro Armazém do Campo, nós somos esse instrumento de comercialização do MST, mas nós não somos a primeira vez que nós tentamos um instrumento de loja, né, de varejo. Varejo e suas diversas formas de varejo estão presentes e se fazem necessárias no processo de organização de cadeias produtivas. O camponês, tradicionalmente, tem formas de varejo com relação, por exemplo, à comercialização em feiras, né? Isso é muito tradicional, uma forma normalmente relativamente simples e bem dominada. No entanto, se tentou, conforme você vai tendo as famílias assentadas e você vai organizando essa produção, você se vê num dilema de aumentar a capacidade de escoar essa produção, né? E aí começa a rolar os grandes desafios e que nós, como modelo Armazém do Campo de loja, é o primeiro modelo que, de fato, a gente consegue ter sucesso e iniciar um processo de replicar ele a partir do primeiro. Então, vou pedir para as companheiras aqui, se pudessem colocar a minha apresentação agora. Então, em 2015, nós temos a nossa primeira... Eu vou pedir para isso. Avançar já o primeiro slide. Em 2015, a gente tem a primeira Feira Nacional da Reforma Agrária no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, e que acabou se tornando um sucesso, e nos surpreendeu muito pela demanda de produtos que tinha do público, não só em quantidade, mas mais do que quantidade, variedade, né? E a chave para a agroecologia é a capacidade de produção de diversidade.
A segunda grande dificuldade da agroecologia é escala de produção, né? Então, nós, Armazéns do Campo, somos uma pequena tentativa de solucionar cada um ao seu tempo, né? Mas somos só uma das formas de comercialização, né, que o MST vai ter. Então, nós não somos necessariamente um instrumento para fazer PA e PNAE, nós não lidamos com o mercado institucional, a nossa capacidade de fazer atacado é extremamente limitada, nós nos focamos em varejo. Então, com o sucesso da Feira Nacional de 2015, nós abrimos o primeiro Armazém do Campo em 2016 na cidade de São Paulo, muito próximo de onde foi realizado, e está aberto até hoje, né? E aí o Armazém do Campo, ele não é só uma loja, né? Se eu abrir uma loja e dentro dos moldes do mercado capitalista e for tentar concorrer com o Carrefour ou Big ou a outras redes de atacarejo e varejo, eu vou perder. Eles têm mais dinheiro, eles têm mais pessoas, a sociedade, eles têm capital, eles têm conhecimento, e o conhecimento e a formação das pessoas e o capital, ele é todo subsidiado pela sociedade, né? Então, nossa loja, ela não é uma loja para concorrer no mercado dessa maneira, né? Ela vai ter intencionalidades para dentro do movimento e para fora do movimento, né? Então, ela é, antes de tudo, uma ferramenta política. Essa acima de tudo, é o nosso objetivo. Então, ela é, como ferramenta política, um instrumento da classe trabalhadora, um local para eu fazer propaganda da reforma agrária popular, né? Reforma agrária popular é um modelo antagônico ao do agronegócio, né? E estamos sendo bombardeados constantemente pelo agronegócio na televisão, que agro é pop, agro é tech, e que como é maravilhoso, e que agro é o que salva a economia do Brasil, etc, etc, né? Então, a função do Armazém do Campo é trazer essa discussão para a cidade, né? E dialogar diretamente com a classe trabalhadora urbana. Segundo, grande objetivo, promover a agroecologia e o debate de alimentação saudável, né? E isso acontece tanto para dentro da nossa base, dos nossos acampamentos e assentamentos, como para fora, né? Com o diálogo de quem frequenta nossos espaços. E é um local para a classe trabalhadora urbana se reunir, né? Nós temos visto agora, nesse período eleitoral, o papel de articulação política que se deu dentro dos Armazéns do Campo pela classe trabalhadora urbana, né? E também um local, né, podemos rapidamente ver, um local onde as pessoas organizadas, e principalmente as não organizadas, né, e a organizada, eu digo, pertencentes a algum sindicato, movimento social, coisa do gênero, foi lá e foi ver a apuração de votos do primeiro e segundo turno, né, nos Armazéns do Campo, onde nós temos, né, nesse momento, nós estamos com 22 abertos em, acho que 11 estados. Vou pedir para passar o próximo slide, uma apresentação bem rápida. Então, nós tivemos primeiros Armazéns do Campo, né, com muita dificuldade, por causa de um problema por vários problemas, mas aqui eu elenquei 3 rápidos, né, que são talvez os principais grandes gargalos: padronização da gestão, né, principalmente parte administrativa, logística, e aí entra a questão de construção de uma logística popular, e do campo popular como um todo, né? E escala para essa logística poder ter viabilidade e garantir, a partir da logística, a construção de mais rotas logísticas e permitir mais processos organizativos de quem tem produtos para fornecer, mas hoje não tem onde escoar. Então, né? E recursos, né? Como é que eu consigo... o grande capital consegue acesso rápido a recursos e de forma barata, e a gente tem muita dificuldade disso, né? Então, nós do MST temos nossa própria forma de financiamento interno, mas isso é insuficiente, né? Nós precisamos de mais ações e de políticas públicas, né, de comercialização, porque a comercialização popular, como talvez essa seja a forma de falar o que a gente está fazendo aqui, ela permite, né, ela não está desvinculada de um processo de desenvolvimento do campo e combate à fome, tanto no campo, mas principalmente nas cidades, né?
Então, em 2019, a gente inicia um processo de coletividade, né? Então, a palavra-chave é intercooperação. Cada loja por si só não dá conta de funcionar, a gente precisa de trocar conhecimento, a gente precisa que as pessoas se reúnam, né? E deem conta de dialogar entre si para a gente gerar acúmulo e criar conhecimento. Isso é novo, né? O que a gente está tentando fazer aqui. E começamos a sistematizar. A gente começou a fazer ações conjuntas. A primeira dela, a gente cria um modelo Armazém do Campo, a nossa cartilha, né? Nosso processo de discussão de o que é um armazém do campo, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer ali, né? Nós não somos um Carrefour, nós pregamos relações humanas saudáveis e o que isso significa, e pregamos o cooperativismo, a intercooperação, a discussão de gênero que acontece ali dentro, o processo, né, de diálogo também, tanto interno da equipe como com o cliente, como é que eu me relaciono com o cliente, né? E a gente começa um processo de expansão, né? Vou pedir que avance o próximo slide. Então, a gente começa um processo de expansão, e a pandemia foi um processo, né, terrível para a humanidade, para o Brasil como um todo, mas nós abrimos muito, então temos aí muitos armazéns do campo, de muitos modelos, em capitais, cidades do interior, cidades polo, dentro de assentamento, longe de assentamento, né? Abrimos um agora, semana passada, semana retrasada abrimos outro. Então está num processo muito interessante, que existe uma demanda latente muito grande por abertura de processos de comercialização popular vinculados ao campo, né, e aos movimentos sociais. Vou pedir que avance o slide. Então, aqui algumas equipes nossas, então temos a mais à esquerda em cima, Rio de Janeiro, à direita em cima, São Paulo, embaixo à esquerda, Belo Horizonte, embaixo à direita, São Luís do Maranhão, né? Cada um vai ter suas peculiaridades, né? Mas sem nunca perder em algum nível a identidade camponesa, sem perder as questões de debate de alimentação saudável, de relações, né? E de como é que eu não tenho a figura do patrão e do chefe, né? Mas como é que a gente tem uma coordenação coletiva que vai atuar de forma coletiva e resolver os processos para qualificar a comercialização, né? Tudo se reflete, né? Então, vou pedir que avance, já quase finalizando aqui. Nós não somos isolados, né? Os armazéns do campo funcionam junto com as nossas cooperativas centrais, nossas cooperativas singulares pelos estados. Então, iniciamos um processo de abertura de centrais de distribuição e entrepostos comerciais pelo país para dar conta dessa tarefa logística, né? E, então, num diálogo ainda infante, ainda de qualificar esse processo. E pedir que avance para o último slide. Finalizando, então, a gente tem uma série de desafios aqui. Então, a gente precisa implantar um modelo de empresa social, mais do que isso, que é o modelo de gestão da MST, mas garantir que ele esteja sendo executado, né? A gente precisa formar pessoas, tecnicamente, politicamente, existe, né, uma ausência de conhecimento gerado técnico para as nossas demandas próprias, precisamos cuidar da nossa marca, necessidade de assessoria técnica, né? Precisamos qualificar a questão da imagem, site, ERP, questões jurídicas, contábeis, né? Precisamos reduzir custos com atos cooperados, e a intercooperação é a palavra-chave para isso, né? Apoiar e executar logística e, por final, ações coletivas como a compra coletiva, né? Então, a gente vê que muito do futuro vai dos armazéns do campo, não só continuarem abertos, mas abrirem mais, passa por nós começarmos a encontrar soluções para estas questões. Muito obrigado. Peço desculpa que eu passei um minuto. Muito obrigada, Lucas. Eu acho que foi uma excelente exposição, né, para a gente começar a conhecer o projeto, né, a Rede Armazém do Campo. Enfim, né, primeiro para parabenizar vocês, né, já está em 10 estados, né, com esse modelo de comercialização popular. Eu vou deixar algumas perguntas para depois, né, depois que a gente escutar o Mike também. Então, para dar continuidade ao debate, vou convidar o Mike Arruda, né, assessor da Central do Cerrado. Mike, acho que conta para a gente um pouco, né, da estratégia de comercialização da Central do Cerrado, como que vocês se organizam, né, desde a relação com os produtores, agricultores e agricultoras, até a venda direta ou indireta,
o consumidor final, e também se puder explicar um pouquinho, né, vocês como cooperativa, sobre as vantagens e limitações que vocês encontram no dia a dia do ato cooperativo. Não, perfeito, Malu, obrigado. É só dizer para o companheiro Lucão aí que as dores são as mesmas, assim, a gente é um refletindo no outro, não importa por onde a gente vá, né? Muito boa apresentação, felicíssimo da loja ter aberto em Brasília, foi uma festa para a gente, né? A parceria e tudo mais. Mas, bom, se vocês puderem, pessoal, colocar a apresentação, a gente já vai falando. É importante dizer o seguinte, a Central do Cerrado, e eu acho que é um esforço que a gente está aprendendo, que a gente vai ter que fazer, é o entendimento de que nós somos, na verdade, também um empreendimento econômico solidário. A Central ela é uma cooperativa de segundo grau, com foco em comercialização, né, formada por outras 23 cooperativas, né, e associações também. A gente conseguiu um mecanismo jurídico aí de enquadrar associações junto dentro desse processo da composição da Central, né, que estão espalhadas aí em 9 estados do Brasil como um todo, né? Então, a gente nasce, na verdade, a Central como iniciativa como ela é hoje, né? Na verdade, em 2004, quando a gente começa com um coletivo de empreendimentos econômicos e solidários que eram apoiados pelo PPP Ecos, no âmbito de editais do ISPN, do PNUD, do GEF, que sofriam das mesmas dores, né? Eram empreendimentos muito ligados ao meio rural, a comunidades tradicionais, a áreas quilombolas, a áreas indígenas, que tinham seus projetos, que estavam passando daquele limiar do mercado local. Na época não existia mercado institucional público de maneira tão estruturada, se tinha malemar o PA, doação simultânea, né, que estava ainda engatinhando, carecendo de atos regulatórios ainda. Então, a gente resolveu pegar esse grupo junto, disse assim, ok, está todo mundo criando sua estrutura de comercialização, todo mundo precisando sair do mercado local, avançar, e a gente fazendo isso sozinho, cada um no seu estado, cada um na sua região, cada um com as poucas forças que tem. Então, a gente resolveu se juntar, né? Esses empreendimentos resolveram se juntar em 2004 e começaram a discutir uma iniciativa coletiva de venda, né, que conseguisse dar conta de sanar essas dores desses empreendimentos, né? E aí a gente ficou de 2004 a 2010, na verdade, discutindo, né, atuando principalmente em feiras, trabalhando com pesquisa de mercado, identificação, né, de soluções que fossem no atacado, se percebendo, se conhecendo, maturando. Somente em 2010 a gente se entendeu como uma cooperativa de segundo grau, como uma central, e assim nos instituímos legalmente, formalmente falando, né, para poder atuar, né, na questão comercial de maneira mais estruturada. Então, assim, a Central hoje, a gente tem um mix muito diverso de produtos. É importante ressaltar que a gente trabalha com produtos da sociobiodiversidade, é o nosso grande foco, né? São produtos que vêm basicamente do extrativismo ou do agroextrativismo sustentável, com base dentro dos preceitos e princípios também da agroecologia. O nosso público, os nossos associados, eles são basicamente comunidades tradicionais, dentro do que a lei do Decreto 6040 estabelece, né? E a gente hoje está sediado aí em Brasília, nossa sede é Brasília, fica em Sobradinho, por uma questão de posicionamento geográfico mesmo, centralizado ali onde a gente pode atender bastante pessoas. Pode passar, por favor. Então, a Central ela tem como missão a manutenção dos modos de vida, né, de povos e comunidades tradicionais, conciliando a inclusão social, a geração de renda e a conservação da biodiversidade, da cultura local, dos territórios e das paisagens produtivas. Essa é a nossa missão ampla, né? O nosso foco é pensar no povo que vive na floresta, que vive no cerrado, e do modo como ele vive, como ele se reproduz e se sustenta em consonância com a sua sociobiodiversidade. Próximo, por favor. Então, um pouco do nosso organograma também é um pouco difícil, mas hoje a Central é convencional. Temos uma Assembleia Geral, temos um Conselho Fiscal, um conselho Diretivo, né, uma Secretaria Executiva. A gente tem hoje um Conselho Técnico, que é um grupo de técnico, acho que muito parecido com um pouco do que a Rede Contar faz, que são um conselho multidisciplinar. Eu estou na Central desde a fundação, no trabalho de assessoria, de tudo. Eu integrava o Conselho Técnico durante muito tempo, mas
De 2017 para cá, eu integro de fato a equipe da Central, junto com o Carrasa, junto com outros parceiros, e é um instrumento muito interessante para o desenvolvimento da nossa cooperativa, das nossas organizações. Aí a gente tem 2 grandes departamentos, administrativo e financeiro, de comunicação e marketing, né? O financeiro cuida dessa parte de gerência de projetos, gerência de desenvolvimento de produtos dentro da agroindústria, que a gente tem um desafio muito grande de que as pessoas elas sabem o que é arroz e feijão, mas elas não sabem o que é piqui, jatobá, baru, né, essas coisas. Então, a gente tem esse desafio muito grande de trabalhar somente a sociobiodiversidade do Cerrado. Então, desenvolver produto, promover produto é essencial para a gente. Né? A parte de comunicação e marketing, a gente tem aí essas 2 grandes gerências, né, de comercialização, né, e de relacionamento direto com as nossas comunidades. Pode passar, por favor. Então, um pouco da distribuição geográfica, nos 9 estados, a gente tem 23 associados, mas atuamos com 35 empreendimentos. Esses outros, do 23 ao 35, estamos naquela fase de namoro, né? A gente tem um processo de seleção, um processo, né, de ajuste, de verificação, de validação entre os pares, para que essa pessoa se associe, o que não impede as parcerias comerciais. Mais de 300 itens de comercialização hoje no nosso portfólio como um todo. Aproximadamente são 7.000 famílias impactadas hoje dentro da rede da Central do Cerrado como um todo, dentro dos 9 estados. E aqui são os estados onde a gente tem a base produtiva, não está São Paulo ali, por exemplo, porque nesse slide a gente não conta a parte de comercialização, é mais onde está a nossa base de produção. Próximo, por favor. Bom, esses são alguns números de 2021, né, sistematizados. A gente, em toda a situação, a gente teve uma queda significativa na estratégia. Bom, desculpa, acho que antes é importante dizer uma coisa. A gente nunca contou na Central, e o que aprendemos é que a gente tem que ter uma estratégia múltipla, não dá para colocar os ovinhos na mesma cesta. Né? Então, a diversidade de canais sempre foi a pauta da Central, até porque essa diversidade de canais nos permite incluir organizações que estão em diferentes estágios de desenvolvimento. Desde o empreendimento que está começando a se consolidar, que ainda está maturando, que ainda tem questões regulatórias para resolver, a cooperativas gigantes que têm condições de exportar para o mercado europeu, asiático, americano. Então, a gente, nesse guarda-chuva da Central, com essa diversificação de frentes, eu acho que é o grande segredo, né, da Central, é o grande diferencial nesse contexto, né? Isso permite que a gente possa incluir, testar, validar e fazer essas organizações evoluírem. Então, hoje, o mercado institucional para a gente representa 2,4%, as vendas diretas ao consumidor nos PDVs e marketplaces aí para a gente cresceu muito, pandemia, mas ainda é 2,39%. Tem uma forte venda como matéria-prima para a indústria, o nosso, em termos de receita, né, um dos mais relevantes. E o processo de distribuição para a revenda no varejo, né, com redes de supermercado, empórios, lojas, empreendimentos econômicos e solidários, né, somos parceiros de diversas lojas do Armazém do Campo, Instituto Chão, mas também atuamos direto em contratos específicos com grandes redes, como Carrefour, Malunga, outras, né, que a gente consegue ter conforto suficiente para operar. Próximo, por favor. Bom, algumas fotos também, essa primeira aí do nosso galpão, esse é o nosso CD de Brasília, né, que faz principalmente atende e-commerce, atende essas questões, e os PDVs de Brasília, efetivamente, um showroomzinho que a gente mantém ali dentro do depósito, embaixo a nossa agroindústria, porque a gente faz muito teste, né, agora mesmo a gente está lançando, vou mostrar para vocês daqui a pouco, alguns produtos de interação, castanha do povo caiapó da Amazônia, junto com castanha de Baru de Minas, junto com licuri da Bahia. E aí a gente está lançando um mix de castanhas brasileiras. Né? Então, esse tipo de desenvolvimento, esse tipo de coisa é pensada nessa agroindústriazinha ali embaixo, né? Onde a gente testa, brinca, dá uma de professor Pardal dos alimentos. Próximo, por favor. Bom, nosso espaço de showroom em São Paulo, que é mais uma vitrine, né? Eu sempre friso que essa loja, ela também não se paga, mas é uma vitrine importante, um input de negócio estratégico para a Central, né? Daí muitas coisas boas foram geradas, né? Próximo, por favor. Eu dar um destaque para essa coisa do mercado online, esses números aqui já são mais focados em 2022, e foi o que salvou a gente da pandemia, gente, assim, em termos de venda de fluxo de caixa. Então, hoje a gente tem um crescimento de 600%, quando a gente compara 2001 a 2022, e a gente tem entrado muito fortemente nas plataformas de e-commerce,
né? O nosso site ele continua sendo a principal plataforma de venda online para venda direta ao consumidor, mas a gente tem uma parceria muito bem estabelecida com o Mercado Livre, Magazine Luiza e Americanas Arranhando, e estamos entrando em outras redes também de marketplace nessa discussão. Próximo, por favor. Bom, essa é a iniciativa da parceria com Carrefour. Eu acho que é importante destacar que a gente conseguiu um modo diferente, né, de entrar, de pegar um posicionamento estratégico em uma das lojas. Isso é um piloto que está acontecendo em Brasília agora, nas 9 lojas do Carrefour de Brasília, onde a gente consegue colocar os produtos ali sem taxa, sem enxoval, e com valores, né, bem interessantes em termos de ganho real para os empreendimentos e preço mais acessível para os consumidores, né? Estamos pilotando e tem dado certo. Vamos na próxima slide, por favor. Isso é um pouquinho do outro lado da expedição, onde a gente organiza o serviço de exportação. Isso é um lote de castanha de baru saindo. A gente tem hoje aí uma parceria muito forte com a BS Before, que é uma empresa que trabalha com capim dourado na França, então tem gerado um impacto muito positivo na vida das mulheres do Jalapão, né, principalmente na Associação do Prata, né, e a gente também tem, antes da pandemia, a gente estava mandando muito piqui para o Japão, né, todo mundo acha engraçado isso, mas de fato acontece. A pandemia parou, mas a gente tá retomando agora. Próximo, por favor. Isso aqui são algumas fotos também de uma iniciativa hiper importante, que foram as cestas no período da pandemia, né, onde a gente entrou fortemente, né, principalmente na parceria com os institutos federais de Brasília e região, né, então a gente conseguiu entregar aí entre 21 e 22 aí mais de 50 toneladas de alimentos agroecológicos, né, para os alunos, com 12 empreendimentos envolvidos, né, de 6 estados, e aqui a gente contou com uma parceria muito grande da MST com arroz, né, o arroz entrou muito forte nessa discussão, então uma felicidade gigante para essa ação e o impacto que isso gerou na vida das pessoas, o diálogo que isso desdobrou em análise de consumo para a gente é estratégico e fundamental. Próximo, por favor. Essa é a linha nova da Central que a gente está lançando até o fim do ano, que são, né, alguns óleos com foco em quem produz cosméticos naturais, caseiros em casa, as castanhas que eu comentei, o mix de castanhas brasileira, a castanha de piqui, né, algumas farinhas que a gente tem no âmbito do Cerrado, então só um pouco mostrando aí para vocês nosso filhotinho que está saindo do ovo já. O próximo, por favor. E aqui um resumo um pouco de como funciona o nosso esquema hoje todo, né? E aqui está o acúmulo desses quase 20 anos de trabalho, e uma coisa que a gente discute, e é importante frisar, na nossa realidade, a gente sempre fala que o problema é a comercialização, a gente sempre fala que o problema é a logística, a gente tem uma série de empecilhos tributários, e temos, de fato, né? Não é justo um produtor de boi do Mato Grosso pagar 3% de ICMS para abater seu boi dentro do estado de São Paulo e isso ficar aí uma quebradeira de coco, ter que pagar 18% de ICMS para ela poder vender o mesocarte ou a baço dela dentro de São Paulo. Ok, mas o que a gente entende e o que a gente tem percebido é que a nossa estruturação produtiva ainda precisa ser validada. A gente nós ainda estamos numa fase anterior de organização da produção, seja para atender os requisitos, né, de mercado, sanitários, fiscais, tributários, jurídicos, vinculados ao ato de produzir e comercializar formalmente, e claro, sem deixar de lado a resistência e a luta por transformações, a luta pela justiça tributária, a luta pelo pagamento dos serviços socioambientais prestados por todas essas organizações. Então, o que a gente entende que você tem que ter uma curadoria local de produto, fortalecer as organizações da base, você tem que qualificar esse produto para ele estar no mercado foco que você quer que ele esteja, você tem que ter a padronização desses produtos, né? E a padronização não é a uniformização, não é padronizar minimamente em termos para que se viabilize, se tenha custo, né? E você tem que pensar nessa coisa de distribuição, né, dentro de CDs específicos, e tem que pensar uma rede de integração e de soluções logísticas para isso entrar nessa linha, né, em todas essas redes, em todas essas frentes, que a gente hoje consegue atuar na Central, que é o e-commerce, revenda no varejo, vendas institucionais, a rede de varejistas, exportação e grupos de consumo, né? Bom, isso é uma apresentação sintética rápida da Central. A gente tem
A gente tem, eu vou me permitir passar um minutinho só para dar um exemplo aqui. A gente formatou um produto de óleo de babaçu que é o óleo orgânico da Copaldi, que é afiliada da Central. E a gente ficou muito feliz quando a gente conseguiu colocar esse produto na prateleira dentro de um... Opa, botei o time, agora não consigo parar. Pronto. Quando a gente conseguiu colocar esse produto na prateleira do supermercado a um preço, né, abaixo do que um produto paritário com ele, né, mercadologicamente comparado, para que as pessoas pudessem ter acesso e pudessem fazer, de fato, o consumo. Eu acho que há uma reflexão que a gente precisa fazer nessa discussão é como a gente fortalece nossa rede de consumo. Eu acho que a gente tem discutido muito a comercialização, a estruturação, mas eu acho que a gente precisa, de fato, ainda, talvez, empenhar um pouco mais de energia nessa discussão de fortalecer a grande força que a gente é como consumo e o modo como a gente não se percebe como consumo em todas as nossas redes. Obrigado e desculpa ter passado um tempinho também. Vamos dar sequência. Obrigada, Mike. Imagina, acho que tudo certo, é justificado um minuto a mais. Então, agora a ideia era trazer um pouco aqui, né, para o debate algumas questões prévias que já foram apontadas no momento da inscrição, né? Então, a gente colocou uma caixinha para as pessoas colocarem as dúvidas já antes de vir para o evento. E aí, do que eu estou vendo aqui do YouTube, tem uma questão que é direto para o Lucão responder, né? Uma questão que o Chesby colocou sobre o Rio Grande do Norte. Ele colocou que no Rio Grande do Norte eles possuem uma SECAFES, e ele gostaria de saber se a SECAF está ligada à rede Armazém do Campo Nacional. Essa pergunta é mais específica, eu não sei, peço auxílio para as meninas, se a gente já entra num bloco de questões mais para a conversa mesmo, ou se responde essa, né? Acredito que a gente possa também fazer as questões, né, que as pessoas mandaram antes, que o pessoal que se inscreveu mandou, né? Tem questões bem interessantes que podem animar aqui o nosso debate. Então, tá bom, vamos lá. A primeira questão é sobre quais as maiores dificuldades e entraves para ter um ponto fixo para ter um ponto fixo de comercialização. Acho que dá para a gente fazer essa questão, né? Que dá para a gente avançar aí nas duas iniciativas. Então, acho que pode abrir o Lucão, né, que fez a fala primeiro, comentar, e aí depois passo para o Mike. Rapidamente, a gente tem alguns desafios na questão do ponto fixo, porque eu ter parede é muito fácil. Eu vou num lugar, alugo, eu tenho um espaço físico. Essa não é a dificuldade em si. O que a gente tem de dificuldade, e aí eu não vou nem colocar a questão do recurso, apesar de recursos serem importantes, e aí recursos como parede, como carro, financeiro, marca, o que for. Eu acredito que a maior dificuldade vai estar em dois grandes aspectos. Primeiro, pessoas formadas e que entendem o que estão fazendo dentro de uma motivação de entender o todo que está acontecendo, né? E os processos. Os processos do dia a dia e os protocolos a serem acionados quando temos dificuldades são muito, muito complicados, não no sentido de ter uma ciência de outro mundo, não estamos construindo um foguete para ir para a Lua, mas é porque eu tenho um espaço físico que vai abrir, eu tenho dia a dia, e eu tenho que garantir que eu tenho que combinar o jogo com os meus fornecedores que vão entregar no prazo estabelecido para garantir que não vai ter falta de fornecimento, que os boletos vão ser pagos certo, Eu tenho uma série de coisas que vai desde ornamentação, limpeza, segurança, saúde das pessoas ali, dos funcionárias e funcionários e etc., que cada um tem os seus detalhes, tudo tem seus próprios detalhes. E ninguém vai te ensinar isso. Não é no Sebrae, não é no manual de gestão, não é no curso, né?
Isso está muito relacionado com uma prática do dia a dia, e é só fazendo que você vai pegando as manhas, vamos dizer assim, né? E aí, e é, e é isso, a questão dos processos que foi o que nos qualificou a partir do processo da intercooperação entre as nossas lojas. Entre uma trocar suas dificuldades com a outra e trazer os suas respostas uma para a outra, uma ajudar a outra, você manda pessoas de uma para fazer intercâmbio na outra, faz trocas, né, e vai construindo isso, né? E essa intercooperação, né, que é o que as pessoas fazem, pessoas físicas e jurídicas, é a base para que isso possa funcionar, né? Porque sem isso nós somos só mais um que fecharia amanhã, né? Então, vou pegar um exemplo bem simples, a apresentação do Mike, muito sensacional, ele vai trazer ali a quantidade de produtos que tem, 300 produtos, né? Como é que eu consigo manter uma loja de 300 metros quadrados com 300 produtos, 600 produtos, né? Não só de abastecimento, eu não consigo manter viabilidade, isso é insuficiente. Você vai num supermercado, você precisa dar conta de comprar, e aí aqui, eu já vou fazer uma provocação que é para além, né? Como é que eu consigo ter um supermercado onde eu vou comprar tudo, da minha vassoura, a água sanitária, a comida, a carne, tudo, né? Numa outra discussão, num outro modelo de relações humanas, num outro modelo de tudo. E aí, para isso, eu preciso de 15 mil tipos de produto. Menos que isso, né? Não, eu não estou falando num supermercado. E aí, a gente não tem. Não existe isso. Se juntar todos os movimentos sociais do Brasil, e possíveis organizações, assim, não existe essa quantidade de produto. Eu ainda não encontrei, por exemplo, papel higiênico seja produzido de uma forma diferente. Eu já achei água sanitária, já achei sabonete, shampoo, escova de dente. Agora, papel higiênico não encontro, por exemplo. E como é que eu vou falar em ter um supermercado para concorrer no mercado com os grandes, né? E a gente precisa dar conta de chegar nesse ponto. E eu não consigo, Armazém do Campo, ir como loja sozinha, eu preciso dos demais Armazém do Campo. E a gente está sobrevivendo. Assim como eu também não consigo pensar a longo prazo sem ter a Central do Cerrado, sem ter todos os movimentos sociais pensando essas questões em forma coletiva. Então, mais uma vez, parabenizar aí a Rede Contar pela iniciativa de fazer essa troca de ideias aqui, que isso aqui é a base para a gente poder construir algo com força, né? É a intercooperação dentro do movimento social, do sistema cooperativista, o que for, mas também, né, entre eles, né? E essa troca que vai permitir a gente dar salto de qualidade. Então, desafios tem muito. Pessoas, processos, pensando em o dia a dia de uma loja, né? Agora, a sobrevivência de longo prazo, para além disso, com quem mais você está junto para não ser engolido. Passo para o Mike aí, então, com essa mesma questão sobre os desafios da loja física, né? Muito boas as colocações do Lucão. Eu só acrescentaria que eu acho que um dos maiores desafios é a consciência do coletivo proprietário desse ponto de venda, do papel dele. Porque, assim, se o ponto de venda se paga, ele é viável economicamente, o que é muito difícil por questões diversas, inclusive essa de mix de produto, que é muito bem colocada, e esse é um dos fatores por conta a estratégia de ter PDVs próprios não é uma estratégia que a gente achou ainda na central, que a gente deve seguir. A gente tem que fortalecer o Armazém do Campo, o Chão, a rede Chique, a rede Ecovida, a gente tem que fortalecer quem está fazendo e fortalecer o que tem em termos de PDV já estruturado no nosso meio. Mas, como eu estava dizendo, a maior dificuldade é a consciência, né? A consciência de que ou ele se paga, ou ele é viável, e aí requer uma gestão muito refinada, ou você ter de fato a consciência de que ele é um ato político. Nós mantemos o ponto em São Paulo aberto, no mercado municipal de Pinheiros, porque é estratégico. Aquilo me gera comunicação, aquilo me gera outros negócios, aquilo diz, o Cerrado está se mostrando em pé num ponto comercial específico ali, a gente entende aquilo como vitrine. Né? Eu acho que no momento que o empreendimento passa a ter essa consciência, a coisa fica mais fácil, ele sofre menos, e porque você dorme mais tranquilo nesse sentido, dizer, ok, vamos bancar com o projeto, vamos buscar subsídio político para o processo,
Então, esse entendimento de quando é movimento, quando é político o ato, até a transposição para o economicamente viável e não dependência, sem deixar de ter, acho que é o grande desafio de entendimento do nosso empreendimento. Não adianta chorar que a loja, que a Embaixada Babaçu Livre fechou no Maranhão, infelizmente. Ela foi muito importante politicamente, muito, muito mesmo, né, para o movimento das quebradeiras, mas ela nunca chegou a se pagar e chegou um momento que a coisa não se bancava. Ai, muito obrigada, Mike. Por mim, gente, a gente aprofundava em cada uma das questões, assim, mas tem algumas pessoas inscritas aqui no bate-papo. Aí eu acho que eu vou colocar duas questões agora, então, para o próximo bloco das questões prévias, e aí a gente abre para as perguntas, para as intervenções diretas. Então, a primeira, já passo direto para o Mike, então, para a gente fazer essa trocadinha. Qual a maneira que melhor atende à comercialização de produtos frescos, se seria mesmo só as feiras, e como proceder com a venda online para esses tipos de produtos para não ficar apenas nas feiras, e também qual a sugestão e opinião com relação ao fomento da produção agrícola de projetos em assentamentos de reforma agrária, como fazer para que os nossos produtos cheguem no Armazém do Campo. Aqui está Armazém do Campo, mas eu acho que é no sentido de comercialização ampla, né? Então, tendo assim, inclusive pela própria fala do Mike, né? No sentido que as próprias lojas da Central do Cerrado têm essas parcerias com o Armazém do Campo, né? Então, acho que dá para a gente ampliar um pouquinho, né? Não, é um grande desafio. A gente hoje, por exemplo, não consegue trabalhar com hortifruti, né, com produtos frescos no âmbito da central. Nós até temos, nosso presidente anterior, né, é uma das pessoas que coordena os principais pontos das feirinhas ali em Brasília, né? São 18 pontos em frente aos militares, então é uma hiperarticulação. Mas a gente também quer aprender, então vamos construir esse saber junto. O que eu percebo é que existe uma melhora significativa quando você insere o hortifruti no PDV, no ponto de venda, porque isso puxa os demais e sustenta a base. Né, assim, eu vejo o caso do chão. Se você analisar o Instituto Chão, lá em São Paulo, é gritante, é perceptível a curva de crescimento do chão quando ele fortalece o hortifruti, o produto fresco, o alimento direto ali, e como isso puxa os demais, né? Então, assim, acho que contribuir que a gente quer aprender junto também e essas percepções que a gente tem. Essa parte de hortifruti, ela tem dois grandes pesos para nós nos armazéns do campo e no demais iniciativas de comercialização de varejo para movimentos do campo. Primeiro que quando você vai pensar nesse processo de comercialização construído pelo MST, você vai pensar em algumas coisas chave, uma delas é essa questão do hortifruti, principalmente aí folhosas, né? E aí isso, qualquer lugar do país, você vai ter essa referência, e para nós existe uma importância muito grande em conseguir esse abastecimento, e esse abastecimento ele é local. Eu não vou conseguir transportar alface de Minas Gerais para a Bahia, não faz nem sentido, pelo contrário, se eu não tiver esse abastecimento próximo ao armazém do campo, nós começamos a criar iniciativas de plantar próximo, no entorno urbano, né? Para dar conta de fazer esse abastecimento, né? Não estamos testando alguns formatos diferentes. Você tem muitos hectares só de hortaliças, outros pequenos, em parceria, de forma própria, e tentando construir para garantir isso. Com relação se é só feira, a gente tenta garantir isso dentro dos nossos espaços, né? Mas nem toda a nossa produtos que tem dentro do Armazém do Campo, eles vão ser do MST, pelo contrário, é importante que eu tenha produtos, por exemplo, da Central do Cerrado e demais, isso é articulação política também. Mostra, traz diversidade, e ninguém produz tudo, ninguém é autônomo e capaz de tudo, né? Nós precisamos dessa intercooperação. Mas o Armazém do Campo, ele também faz feira, né? Nós temos tanto dentro do próprio espaço físico,
E como a gente também vai participar de feiras já existentes, né? Feiras externas, como o Armazém do Campo. Então, várias formas possíveis vão se desenhando conforme a necessidade, né? Espero que tenha sido claro sobre essa questão da feira, mas ela é fundamental, mas é uma dor de cabeça. A maior parte dos nossos armazéns do campo vai ter site, nós temos um portal onde estão os sites de cada um dos armazéns do campo que tem. Nós temos muito uso dos grupos de WhatsApp, grupos informais, e muitos têm dificuldade de conseguir fornecimento de hortifruti, né, de produtos frescos, ou outros que são somente especializados nisso, porque é difícil, desde você garantir esse planejamento, e aí já entrando na segunda questão, como garantir o planejamento da produção para abastecimento, até o próprio acotamento da cesta, que é numa caixa, ou numa cesta, ou numa sacola, uma eco bag, ou no que for, né? Não é trivial, é um problema que não está superado e que nós estamos buscando soluções da melhor forma possível, né? Para garantir que chegue não só chegue o produto, mas chegue um produto que primeiro você vai comer com os olhos, né? Você vai com seus sentidos e depois você consumir, né? Não adianta nada chegar aquela alface esmagada, né? Então a gente tem muitos problemas, né? Não só de receber e garantir esse produto, né? Mas também a questão da organização da produção, e o hortifruti com ciclos curtos, principalmente quando está começando, nos nossos assentamentos e acampamentos, é muito comum ficarem animados, aí planta não sei quantas carreiras de alface, não sei quantas carreiras de cenoura, que é rápido, aí colhe tudo, chega lá para vender, e aí perde mais da metade, e aí semana que vem já não tem mais nada. Então, como é que encontra equilíbrios, né? E aí eu vou resgatar o que o Mike trouxe na sua apresentação. A gente não pode ter só uma forma de comercialização, a gente tem que ter muitas formas de comercialização. A loja física é só mais uma delas, e a própria loja física, ela tem muitas outras dinâmicas, né? Eu posso ter atividades culturais, eu posso ter feira, eu posso ter entrega de cestas, eu posso ter grupo de WhatsApp, eu posso ter a loja em si ali, né? E como é que todas essas formas de comercialização eu me aproveito para acumular conhecimento, né? Então, se eu tenho um grupo de WhatsApp que é informal, é o melhor jeito de começar, não tem custo com isso, né? Todo mundo tem o celular, você cria um grupo, tem as suas relações e começa a comercializar, e aí, a partir disso, você começa a evitar erros. Para quando você chegar no ponto de ter a loja em física em si, você não comete mais aqueles erros, você comete outros, né? Então, minha recomendação também é começar a fazer formas diversas de comercialização e ter parcerias com quem já tem comercialização, né? Isso promove o acúmulo, né? Então, existe o processo para dentro da base, como é que as suas cooperativas vão entregar esse produto para você. Existe o processo para fora, que é aprender a ensinar os clientes a consumir o seu produto e entender o que é o seu produto e você formar a sua clientela. E existe o processo intermediário desses dois, né? Que é o processo de aprender a comercializar, que não é trivial. Então, agradecer aí as contribuições dessa rodada, e aí antes de passar, então, para os inscritos pelo chat, só eu coloquei um comentário aqui também, né, enquanto os companheiros falavam, que aqui no Paraná, nossa experiência com a comercialização, o que a gente tem percebido, assim, né, também em torno dos armazéns do campo, né, em Curitiba a gente não tem propriamente uma loja do Armazém do Campo, mas a gente tem uma estratégia de comercialização que é a estratégia do Armazém do Campo, mas sem loja física, né? Então, a gente funciona com e-commerce e feira. E aí a estratégia é um pouco disso que o Lucão falou, né? De como que aproxima produtores que, de fato, estejam próximos da cidade onde vai ser feita a venda, né? Então, no caso nosso, a gente tem uma cooperativa que é próximo de Curitiba, fica a 50 quilômetros de Curitiba, e que era quem entregava o hortifruti para venda aqui, né? A cooperativa começou a ter uma série de problemas com relação à produção mesmo, estiagem e falta de capacidade produtiva. Então, a gente estabeleceu parceria com produtores locais, com outros produtores locais, assim, fora do circuito
de cooperativa, né? Então, expandiu as relações com esses produtores a fim de garantir o hortifruti, justamente por ser estratégia de conseguir garantir os clientes que são recorrentes semanais, né? Então, quem compra semanalmente quer comprar os produtos de consumo semanal, né? Que são hortifruti. E aí, a estratégia de manter hortifruti é justamente para movimentar as vendas durante a semana. E aí, outra estratégia é das câmaras frias, que eu realmente não entendo tecnicamente o que pode ser armazenado, se tem curso de boas práticas, se tem, não sei, a melhor câmara fria indicada para o que pode e o que não pode. Eu sei que folhosa nem todas podem, né, armazenar, porque congela, né, o líquido dela, enfim, quebra depois as folhas, eu não entendo direito. Mas os legumes, boa parte consegue, né, então armazenar por pelo menos aí um período de uma semana. E aí, então, agora eu passo a palavra para a Bárbara. Oi, gente, boa noite. Então, tem muitos grupos informais que eles ficam na dúvida se devem ou não se formalizar em prol desse processo da comercialização. E eu queria saber, assim, pela experiência da Central e da rede de armazém do campo, quais foram assim, os indicadores que atribuíram a vocês o ponto-chave da decisão de vocês se formalizarem a Central pelo formato de cooperativa de segundo grau e a rede de armazém. Queria saber, inclusive, na rede de armazém do campo, a formalização de vocês, se é uma só, se todas as lojas são formalizadas de uma única maneira, se vocês têm isso já instituído ou se não, e a relação de vocês assim com as iniciativas não formalizadas. Como vocês... Como eu queria saber a experiência de vocês, o que pautou realmente assim, a formalização, e para aqueles grupos que não querem se formalizar, como podem estar fazendo, né, para estar crescendo aí também na comercialização. Quem se sentir à vontade, aí pode começar. Vou manter a dinâmica, vai lá, Lucão. Sobre que momento se formalizar, essa pergunta não é trivial no momento que a formalização tem custos. O processo de formalizar e a estrutura que vem com a formalização, mas aí não só custos financeiros, ela toma tempo das pessoas. E vai tomar tempo com processos administrativos, financeiros e etc., que você não tinha na informalidade, mas vai também tomar tempo, porque você precisa das pessoas formadas para dar conta dessa tarefa. Não é só abrir um CNPJ. Abrir CNPJ é trivial, isso não tem problema nenhum. Todo mundo abre e-mail hoje, do celular, em 15 minutos. Liga para um contador, semana que vem eu tenho uma empresa aberta, ou associação, cooperativa um pouco mais complicado, mas também em menos de um mês você tem um processo de abertura de cooperativa como pessoa jurídica, né? Agora, você tem as relações da cooperativa e tal, bom, essa é outra discussão. O momento de você perceber assim, indicadores, normalmente isso é do próprio processo, é natural surgir essa necessidade, porque você começa a encontrar limites, como usar a conta de pessoa física das pessoas. Você começa, e esses limites são vários, né? Desde questões legais, questão de confiança, a questão de pesar para a pessoa, enfim, não... Isso pode misturar as contas, as finanças, né? Então, conforme vai crescendo a comercialização e quanto mais complexo o número de relações, né, a formalização, ela diminui o erro. E reduzir erro vai reduzir custos. E você vai ver que esse custo inicial que você tem de tempo, de formação e de recurso, para você ter essa pessoa jurídica e o dia a dia, os processos inerentes da gestão que vem, vai te poupar tempo. Mais do que isso,
você começa a ter para mim, são dois grandes elementos. O primeiro, redução de erro, e o segundo, tomar decisões qualificadas, tomar decisões eficientes. Você não consegue tomar uma decisão eficiente se você não tem controle. Você só tem controle se você tem gestão administrativa e financeira. Você só tem gestão administrativa e financeira se você souber fazer isso, né? Então, uma coisa é eu ter algo muito simples, aí não faz sentido, é algo muito pontual. Agora, se eu tenho uma perspectiva do dia a dia, um crescimento e níveis de complexidade, o próprio processo te exige, os próprios participantes vão pedir por isso, né? Então, a primeira resposta aqui, indicadores para abertura de CNPJ. A segunda pergunta era sobre quais são as pessoas jurídicas de armazéns do campo, né? Nós temos uma multiplicidade de CNPJs, né, que vão operar, mas nós temos um processo de caminhar para o cooperativismo, né? Porque nem todos os lugares que eu vou ter um armazém do campo, eu vou ter o armazém do campo dos mais diversos locais, nem todos os lugares eu já tinha a cooperativa aberta para poder ter o armazém do campo como cooperativa e entrar dentro do ato cooperado e atuar, né? Então, em alguns lugares nós não temos, e aí vai funcionar, por exemplo, como associação. Só que a associação tem muitos limites legais e, enfim, praticamente quase acabou a capacidade de movimentação financeira e econômica e produtiva das associações, mas aonde a gente está conseguindo operar, a gente tem utilizado também associações dentro das legalidades. Não posso deixar de falar, mas sempre com um longo prazo, né? O nosso horizonte é tudo ser cooperativo. Não posso deixar de lado aqui pensar, e aí a cooperativa o nosso marco civil é uma desgraça, é terrível, muito ruim, muito ruim, uma dor de cabeça, um paternalismo da lei de dizer como é que pode, o que não pode, terrível, mas a questão tributária em si, de enquadramento como lucro real, que seria o correto para qualquer cooperativa, para poder fazer ato cooperado, que é o sentido de eu poder ter uma cooperativa formalizada, e nossas contabilidades que não são capazes de atuar dessa maneira, não entendem o que é ato cooperado, não entendem o que é cooperativa, jogando a gente para lucro presumido, para não precisar fazer um processo de qualificação dessa gestão administrativa. Já fugi um pouco do escopo aqui das perguntas, mas trazendo que essa questão do CNPJ, ela tem uma série de razões que é embutidas dentro dela, que vão desde o campo prático, operacional, de gestão, mas também caem para o campo legal e para o campo formativo das pessoas que são formadas pela sociedade, né? Então, mais uma vez, refrisando, a nossa sociedade, ela subsidia a formação das pessoas para o grande capital. O que nós fazemos é algo diferente e a gente tem que construir a duras penas e sem recurso. Então, mais uma vez, parabenizando aqui a iniciativa de vocês. Acho que eu respondi todas, agora do bloco. Não, muito bom. Eu gostaria de frisar 2 pontos nessa questão da regularização. Eu acho que o maior vetor de regularização de empreendimentos comunitários no Brasil foram as políticas públicas de acesso aos mercados institucionais públicos. Assim, a gente pegou aquele grupo de agricultores que estão no campo, que vendia na feira, que vendia informalmente, e uma demanda de mercado específica, né, que transcendeu a venda dele local e tudo, obrigou ele a buscar um formato de regularização, e isso é muito bom no sentido de que gera um aceleramento na necessidade, né, na capacidade de absorver conhecimento e de transformar isso em prática comercial. Né? Um outro aspecto fundamental primeiro deles é ter mercado que requer a tua estruturação. Se tu não tem condições, pretensão ou não vislumbra acessar um mercado estruturado, não faz sentido nesse momento pensar na tua estruturação. Esse é um bom balizador. Um outro balizador fundamental é você conhecer o teu mercado. Há pouco tempo agora a gente fez um trabalho, não vou citar nome, mas a gente fez de uma associação que trabalhava com polpa de fruta,
e ela queria vender o produto dela, regularizar no mapa, montar cooperativa, e aí a gente foi fazer um levantamento básico no município, no entorno do município, a associação do jeito que estava e com o volume de produção que tinha, ela não conseguia atender 30% do mercado local dela, do próprio município. E estava numa discussão Então, o que eu falo nisso? Eu acho que o autoconhecimento. O empreendimento tem que... E é muito difícil isso, porque isso requer construção de saberes, requer profissionais qualificados na área, né? Requer uma série de questões prévias para que o empreendimento possa tomar essa decisão de maneira fundamentada. As pessoas falam, a Central ficou 6 anos batendo cabeça, tudo. Não, a gente não ficou 6 anos batendo cabeça. A gente ficou 6 anos entendendo o nosso melhor formato, e a gente só foi para o mercado, para a formalização e para a construção de uma cooperativa de segundo grau, depois de 6 anos, que a gente disse assim, agora é a hora, tem que ir, entendemos o risco, entendemos os investimentos necessários, entendemos que era a hora de fato, sabíamos quando a gente atingiu o nosso ponto de equilíbrio, quando a gente ia começar a gerar né, de fato, resultado e impacto para o nosso cooperado. Agora, só um ponto que eu acho que passou, eu esqueci de falar, que o Lucão comentou, e eu queria trazer um agravante nessa discussão da estruturação produtiva. Eu cito na nossa apresentação 300 produtos, mas quando você pega esses 300 produtos e você aplica um filtro de qualificação aos olhos da imposição da legislação, do mercado, de todos esses aspectos, eu reduzo de 300 para 40. Hoje, na estratégia do Carrefour, por exemplo, dos 300, nós só temos 40 produtos dentro. Porque são esses 40 que atendem o critério à luz, né, dos atos regulatórios, das questões fiscais, das questões estéticas, das questões mercadológicas, de marketing, né, e todos esses aspectos também. Esse ponto que eu esqueci de falar na última fala, que eu acho extremamente relevante. Muito obrigada. Então, passar já a palavra para Lia. Lia deixou a pergunta no chat, Ana. Talvez ela não sinta vontade para perguntar em vídeo. Oi, eu acho Sim? que eu estava dizendo, acho que eu estava com o microfone desligado, desculpa. Eu acho que a minha câmera não está funcionando, tá? Mas eu acho que vocês me escutam, né? Sim. Então, boa noite a vocês todas, e antes de fazer a pergunta, eu queria parabenizar também a iniciativa da Rede Contar. De fato, nós temos muito que aprender sobre contabilidade popular, né? Mas eu acho que garantindo não apenas a viabilidade econômica, mas também a viabilidade política e ambiental, né? Essa viabilidade das organizações econômicas populares. Aí eu fiz a pergunta, né, aqui no chat. Pergunto se existem critérios de qualidade para definir o que de fato é ou pode vir a ser agroecológico e produtos ecossociais, né? Conforme aí as redes de comercialização dos armazéns do campo e da central central do Cerrado. Central do Cerrado, tá? Por quê? Eu sei que existe uma dificuldade, vejo aqui pelas feiras da agroecologia, eu estou aqui no Rio de Janeiro, uma dificuldade grande de obtenção dos selos, até mesmo, e também não só pelo custo, mas também pelos diversos protocolos, né? E aí, mas eu pergunto de qualquer maneira, apesar dessa dificuldade, quais seriam para vocês os pré-requisitos fundamentais para que uma organização econômica popular possa participar dessa rede? Tá bom? É isso, obrigada. Antes de passar, então, a palavra para os companheiros, eu vou colocar outra questão, que era uma questão prévia também, que é sobre esse tema. Foi uma pessoa lá de Rondônia que trouxe também uma pergunta com relação à certificação agroecológica e sobre quais as vantagens da certificação agroecológica e orgânica para comercialização. Vantagens e também limitações. Então, acho que vocês podem respondendo as duas juntas, né? Acho que dialogam bastante. Lucão, depois Mike.
Mike agora, não é? O seu microfone está falhando, eu acho, para mim. Oi, acho que é a vez do Mike agora. Ah, então tá bom. E primeiro, Não, a gente pode ser. tem... Vamos lá, o bate-bola. Assim, discutir princípio é uma coisa muito maluca. Primeiro, antes de tudo, no contexto da agroecologia, a gente bebe nas fontes da Articulação Nacional de Agroecologia, com as redes estaduais, a gente comunga com os principais princípios e a gente defende e acredita que é isso. Né? Não é muito minha pauta os processos de certificação, né, em si, principalmente do movimento agroecológico, até acompanho muito a questão dos processos toscos, orgânicos, né, no meio do processo, mas para a gente, falando de Central do Cerrado, é um pouco tranquilo isso, porque a gente fala de comunidade tradicional, na nossa realidade, na nossa vivência. Eu estou falando de quebradeira de coco, eu estou falando de geraizeiro, de vazanteiro, eu estou falando de catadeira de baru, eu estou falando de quilombola, sabe? Eu estou falando de comunidade indígena. Então, não existe maior comprovação ou critério nesse contexto do que os próprios modos de vida dessas comunidades, né? E aí a gente tem estatutariamente alguns critérios, e o primeiro dele é trabalhar com empreendimento comunitário. Né? A Central não trabalha com empreendimento, não associa empreendimento individual ou meramente familiar. Né? A gente tem dentro dos critérios, e aí entre eles estão a questão de ter uma produção de base agroecológica, de se entender como comunidade tradicional, de trabalhar a conservação e desenvolvimento da sociobiodiversidade. Então, essa é uma série de critérios, mas que não são só nossos, é de todo o movimento que a gente junto ajuda a construir, né? E temos nossos próprios regramentos internos, né, nesse contexto. Mas eu acho que o único que difere do contexto geral do que a gente discute no âmbito da ANA, no âmbito das redes estaduais e tudo, né, da rede Chique-Chique, do movimento da Caatinga, do próprio movimento do MST, do Armazém, da Concrab, Unicafes e tudo isso, esse ponto específico de que na Central a gente só trabalha com empreendimentos coletivos. Né? E a nossa pegada é essa de trabalhar com comunidades tradicionais, então a gente tem todo um olhar diferenciado nesse contexto, que nos traz uma série de outros elementos que vão para além dessa discussão do selo, da certificação e de processos regulatórios. Aí eu peço desculpas sobre a questão da certificação em agroecologia, mas eu fico com medo de falar bobeira. Sobre certificação agroecológica, eu acredito que não exista uma certificação agroecológica. Pelo menos eu não conheço. Eu conheço certificação orgânica, que ela pode ser participativa ou você fazer um processo do pagamento para a empresa fazer a consultoria, né, para você. Mas aí, qual é a vantagem, né? E aí, começar por aí, então, a pergunta de Rondônia, qual é a vantagem da certificação? Mas não só, e aí, a certificação orgânica, ela é interessante porque ela te abre mercados. Se é mercado institucional ou convencional, certificação orgânica, ela é um certificado que garante que seu produto segue regras. Ninguém sabe quais são as regras, o consumidor não sabe, mas ele confia naquilo e é algo positivo e ele pode ir atrás para tentar entender e você abre mercados, né? Abre mercados e isso é muito positivo, isso melhora, mas não necessariamente no mercado convencional, mas no mercado convencional sim, você tem preços, mercado institucional, você vai ter preços melhores. Se não me engano, é 30% por lei a mais que você tem se o seu produto é certificado orgânico. Sobre a questão agroecológica, vale a pena ter minha produção agroecológica? Eu defendo 100% que sim, porque a agroecologia, se eu for abrir ela em dois grandes conjuntos, eu tenho uma outra forma de produzir, né? Que também engloba a produção orgânica. Mas eu também tenho, né, humanas, processo de relações humanas perfeitamente,
Ô, Lucão, o seu áudio está travando. Se você puder desligar a sua Então, câmera. necessariamente, pode ser um de nós. Oi, vocês me escutam? Sim, sim. Alô, vocês me escutam, certo? O processo de agroecologia ela é muito importante, né? E aí tem uma frase de uma companheira, né, que o alface orgânico regado ao sangue da mulher que apanha do marido não é agroecológico, né? Ele não nos serve. Então, se você for numa loja nossa, tanto os produtos do Central do Cerrado quanto o nosso do Armazém do Campo, nem tudo tem certificação orgânica, por exemplo. Mas nós sempre vamos trabalhar a partir da coletividade. E isso tem uma importância muito grande, a coletividade da cooperativa, mas não só por ser uma cooperativa, mas por garantir que sejam processos coletivos, né? Onde nós temos coletivos prestando atenção, ajudando o processo decisório, né? Onde a gente vai trazer as discussões de relações humanas saudáveis, de gênero, juventude, né? A questão racial, LGBT+, e etc., né? Tudo isso também é importante dentro desse contexto. E você não tem um certificado, pelo menos eu não conheço certificado que dê atestado que isso funciona, eu não sei nem se isso é possível, né, num período pré-revolucionário. No entanto, se eu pensar a minha inclusão desse tipo de produto em forma de comercialização, eu acredito que isso é fundamental, porque você está incentivando melhorar a sociedade que você vive, né? Então, eu acho que sempre é positivo. E um grande indicador para garantir isso vai ser o que o Mike matou ali a charada, é a coletividade. Isso é o que vai te garantir que seja menos pior, pelo menos. Então, não é uma pergunta simples de responder, porque a agroecologia também não é simples. E a gente ainda está em processo de entender, porque dentro da própria agroecologia, e aí se você vai ver, por exemplo, a Associação Nacional de Agroecologia, a ANA, tem muitas discussões ali, contrário ao outro, muitas vezes, né? Nós temos desde processos de agroecologia, onde eu tenho a minha produção em pequena escala, e outros que dizem que não adianta ser pequena escala, tem que ser em grande escala, e tem outros que dizem que não tem como produzir agroecologicamente em grande escala. Então, só para trazer um pequeno, né, pela parte produtiva, que não é trivial, né? Eu acho que era isso, né? Que eram as duas perguntas, questão das certificações e se produtos agroecológicos são interessantes e como identificar, né? Então, é a coletividade. Independente do CNPJ, mas ser uma cooperativa facilita o seu processo. Muito obrigada. Acho que esse tema da certificação também ele é um tema que talvez para frente a gente possa abordar sozinho, né? Porque é um tema bem complexo, assim, até com relação à diferença da certificação orgânica, agroecológica e até dos mercados mesmo, né? Então, se eu falar de comercialização com certificação agroecológica no mercado institucional, não vai fazer diferença nenhuma praticamente, né? Eu acho que, a não ser que tenha políticas regionais, assim, mas no âmbito nacional você não tem políticas próprias para valorizar a produção agroecológica, né? Então, acho que é um tema aí também complexo, né? Com bastante entrelinhas. Então, passar a palavra agora para a Betânia. Boa noite, né? Meu nome é Betânia, sou daqui da Paraíba, né? E participo do coletivo regional das organizações da agricultura familiar, né? E a comercialização ela é um tema muito complexo, né? E quando a gente vem para uma roda de conversa, vai surgindo vários pontos que a gente até fica com vontade de aprofundar, mas pelo tempo, né, exige que a gente vá direto àquele que está mais, a dúvida está predominando mais. E aí, os dois empreendimentos, eles são de uma experiência incrível, né? Já vem ao longo de muitos anos lutando para que a comercialização dos produtos da agricultura familiar sejam, de fato, comercializados e com a valorização que se deve ter nesses produtos, né? Mas aí, ambas as falas, elas trazem muito as dificuldades existentes, né, ao longo desses anos, desde o início, né, onde exigia bastante formação, até hoje,
com o avanço que já tem nesses dois empreendimentos, mas que ainda exige, né, bastante informação, capacitação para que, de fato, aconteça e consiga dar conta do que já está, a dimensão que já está, né, desses dois empreendimentos, né? Uma coisa que eu trago na minha fala agora é entender um pouco desses dois empreendimentos, porque o da Central do Cerrado já está num nível, né, de exportação, já estão exportando, né, já está num nível bem avançado. O outro, que eu esqueci o nome agora, Jesus, desculpa, do campo, né, me ajudem. O armazém do campo. O armazém, faltou o nome armazém, somente, do campo, né? Também está num processo bem avançado, com várias lojas, né? E minha pergunta é a seguinte, é mais uma dúvida, né? Qual é o processo que vocês... É lógico que no início vocês não começaram com cooperativas, vocês começaram com famílias individuais, eu acredito que tenha sido, né? A partir de famílias individuais e que ao longo dos anos foi se formando cooperativas, né? E que hoje, geralmente, são atendidos esses dois empreendimentos por cooperativas. Mas qual é o processo, né, de formação? Já foi dito aí que você já tem permanece com um processo de formação até mesmo para atingir o nível que já estão. Mas eu gostaria de entender também, além desse processo de formação, como se dá, né, a questão do diálogo com esses empreendimentos em termos de recurso, de porcentagem, né? Quais são as regras que vocês levam para essas cooperativas, para esses outros empreendimentos que fazem parte do empreendimento de vocês, em termos de porcentagem, de recurso financeiro mesmo, né? Da parte financeira mesmo, que eles também tenha o seu lucro, né, e a sua devolução também na parte de comercialização, né, porque quando a gente atinge a chegar por exemplo, num Carrefour, né, para se colocar um produto no Carrefour, já está num padrão muito massa, né, esses empreendimentos, tanto que de 300 que a Central, né, de 300 produtos que tem, 40 apenas se adequa para estar lá naquele espaço, né, então, todos esses empreendimentos, eles precisam estar já no nível de organização bem forte para poder se adequar e estar fornecendo seus produtos para esses espaços. Então, assim, eu gostaria muito de entender como esse diálogo, como essa questão de porcentagem mesmo, se é porcentagem, se vocês recebem os produtos e agrega valor em cima, porque todo movimento ele tem um ponto começa com as feiras agroecológicas, né, as feiras da agricultura familiar. A partir dessas feiras, as famílias vão comercializando e aí vão abrindo outros espaços de comercialização e todo mundo quer um ponto fixo de comercialização. Mas quando esse ponto fixo acontece, geralmente vem todo esses desafios que vocês já citaram aí para manter aquele espaço, né? Aberto, com várias dificuldades, sem recurso para manter aberto e aí por diante. Primeiro eu quero dizer que processo de coletivo, ele é fundamental para você conseguir dar saltos de qualidade. E isso se traduz de diversas formas, né? A primeira forma, e é uma mais simples, vamos chamar assim, é você juntar aquela produção daquele grupo de famílias para ter maior poder de barganha. Isso é o passo zero, vamos chamar assim. Conforme vai comercializando, e aí vai ganhando dinâmica, né? Então, o processo da cooperativa, ela se torna atraente, né? Então, vocês já têm relações de comercialização, vocês já têm relações de produção, vocês têm relação, né, entre as pessoas, processos coletivos, processo de confiança entre si. Porque cooperativismo é igualdade entre as pessoas, é solidariedade e é confiança, né? Dessa forma,
né? Eu abrir a cooperativa, ela é muito, muito bom, muito importante no sentido de qualificar um processo de comercialização. Se você estiver vendendo sozinha e ficar só sozinho, você até pode ir até um certo limite, mas esse teto você atinge rapidamente. Se você tiver coletivo, você participar de coletivos, e você deu relato aí, companheiro, que você participa de coletivos grandes da agricultura familiar, você tem como sonhar e ir além. E nós somos, o MST é um grande coletivo de famílias que tem pelo Brasil todo. E não é coincidência que nós estamos abrindo lojas pelo país todo. E tem esse grande coletivo que permite a gente sonhar. E quanto mais pessoas se somam, maior é o sonho, né? Maior a gente consegue chegar, mais longe a gente consegue chegar. As relações que nós temos entre as nossas... Vou pegar um armazém do campo, que é onde eu estou, né? O meu armazém do campo vai conversar com as suas cooperativas do MST ou com a Central do Cerrado. Nós temos relações comerciais com preço de mercado, né? No entanto, a nossa prática, e aí vai diferir, por exemplo, de um processo de uma negociação com uma grande rede de comercialização, é que a gente não vai tentar destruir vocês nessa prática de nessa prática negocial. Nós temos existe um processo de confiança política mínimo entre as pessoas que estão ali negociando, que faz com que a gente tente chegar num denominador comum que seja bom para os dois. E quando um dos dois percebe que aquela relação não vai ser positiva, a gente aborta ali. Não vai forçar a acontecer algo que não seja interessante para os dois, né? Todo mundo tem que sair ganhando, né? A viabilidade política, ela é fundamental, sim, mas a viabilidade financeira também é muito importante. A gente precisa garantir a autossustentação das nossas empresas sociais, né? Das nossas iniciativas como um todo. Elas têm que se perpetuar ao longo do tempo. Ninguém está aqui... o que a gente está falando aqui não é caridade, né? Não é que não tem que existir caridade, mas o que nós estamos falando aqui é comercialização. E dentro do modelo de comercialização, eu preciso ter a viabilidade econômica e a viabilidade política, que é algo que dentro da lógica do capitalismo não tem. Outro tem outro, tem outro. A gente está aqui propondo a construção de algo diferente. Por isso que não é trivial e é por isso que precisa de coletivos, por exemplo, esse coletivo de pessoas aqui, pensando as questões contábeis, por exemplo, a Rede Contar. Nós temos movimentos sociais, nós temos cooperativas, nós temos associações, nós temos partidos políticos, sindicatos, né? Nós precisamos de coletivos que nos ajudem nas dificuldades para solucionar e dar saltos de qualidade. Mas as relações são de mercado, vamos chamar assim. Então, eu vou comprar um produto de você para a minha loja e existe um preço de mercado, né? Eu não tenho como pagar a mais para você, pontualmente eu posso fazer isso, mas se eu ficar pagando a mais, você vai comer da minha margem, porque o preço que eu estou vendendo para o cliente final é um preço de mercado. E o cliente entende pontualmente, alguns clientes entendem que um preço justo maior, mas a maioria não, e eu preciso da maioria. Nós precisamos, e aí é tarefa para além do Armazém do Campo do MST, como é que a gente consegue alimentar a classe trabalhadora? Como é que a gente alimenta todos os lares do Brasil? E para isso eu preciso ter um preço baixo. Para ter um preço baixo, todo mundo tem que sair ganhando, né? Então, as relações comerciais de um acordo, né? Então, não existe necessariamente um percentual, mas os dois lados na negociação têm que estar bem. Acho que Dona Betânia mexeu na casa de maribundo, né? Mexeu no pega para capar do trem aí todo. Mas acho algumas questões na ótica da central. A gente não barganha o preço do cooperado nem do parceiro. Se ele acha que tem que ser X, vai ser X. O que a gente orienta nesse preço não vende. Renegocia. Revê internamente suas questões.
Outro fator, e aí a gente busca qualificar isso, e também é uma questão de mercado, né? Querendo ou não, o que baliza isso é mercado, de fato. Não adianta a gente... quantas vezes a gente, nos nossos empreendimentos, o caso citado do alface, do hortifruti é mas quantas vezes a gente se fez safra e não se vendeu, se jogou fora, se ficou com prejuízo, principalmente no extrativismo, isso acontece demais, né? Então, assim, o que a gente tem de premissa é de não achatar, mas de buscar um diálogo de entendimento para que a gente consiga fazer com que o agricultor familiar, o extrativista ganhe, mas o cara que está na cidade, que está na periferia de São Paulo, na periferia do Rio, na periferia de Brasília, também tenha condições de comprar um alimento bom, limpo e justo. Então, esse equilíbrio é muito complexo, porque pelo menos na nossa área, que a gente trabalha com produtos que não são de consumo tão básico, a gente tende a ir para um mercado de consumo de elite, um mercado de consumo de produto de alto valor agregado, de funcionamento gastronômico. E isso é bom no lado, no contexto do extrativista, mas isso não agrega na discussão do consumo, né? Eu acho que a gente tem vou dar um exemplo prático de uma vivência nossa em termos de discussão legal. A gente teve uma cooperada da Bahia que foi visitar o ponto de venda em São Paulo pela primeira vez. E quando ela chegou lá, ela percebeu que o preço da gôndola era o dobro do valor recebido pela cooperativa. E ela ficou zangada com aquilo. Falou assim, olha, como é que pode? Vocês estão vendendo pelo dobro do que a gente entrega para vocês, isso? E naquele momento, sabe, que a gente senta, a gente abre uma planilha de maneira mais... Porque ali era a ponta, era um exemplo extremo, né? Era a ponta de venda em Pinheiro, São Paulo. Mas no momento que você se obriga nesse processo a abrir para o teu cooperado, não se obriga, digo, mas quando você começa a exercitar essa prática, que é o que tem que ser feito, de abrir planilha de dizer, olha, 18% é ICMS, entendeu? 8% foi frete dessa discussão. 15% é custo de comercialização, 2% aqui vai para comunicação e marketing. E no momento que o empreendimento percebe que a central, né, ou que o empreendimento que representa ela na venda, ou faz a venda para ela, tem uma margem de 8, 10, 12, que qualquer economista, qualquer pessoa que atua em comercialização chamaria a gente de doido por fazer isso, né, aí que está a grande diferença. O grande desafio é como a gente leva junto esses empreendimentos que estão em fases distintas, né, com esse dragão de 7 bocas, que é o mercado que regula esse processo. A gente tem aberto em mão de inúmeros contratos interessantes, onde a central deixa de fazer o processo de revenda e ela faz o link direto do comprador com o cooperado nosso singular, e o cooperado paga o que é viável na planilha dele pagar, para viabilizar a condição de mercado daquela parceria que a gente avalia junto com o empreendimento que é estratégico. Aí eu estou falando para vocês de produtos que vocês conhecem, é daquela castanha de baru que tinha nos aviões da Gol, entendeu? É aquele mesocarpo babaçu que está no bolo da Bela Gil da Mãe Terra, entendeu? É a linha Cronos da Natura, que leva farinha de mesocarpo de coco babaçu. Então, são nessas horas que a gente precisa entender essa flexibilização. A gente, dona Betânia, a gente falava mais 1 hora do que a senhora colocou aqui, mas não dá hoje. Ai, gente, triste, né? Porque exatamente, acho que é um tema, rendeu muito debate, assim, inclusive comparado com o nosso primeiro encontro, né? Que foi com o mesmo tema, mas com uma abordagem menos específica. Eu acho que essa experiência, assim, a gente tem, enfim, foi muito proveitosa, né? E aí, estamos encerrando, eu acho que já extrapolamos 10 minutos do tempo, né? Mas a gente quer trazer, então, 2 questões que foram levantadas no YouTube, ali pela Nathalie e pelo Chesby, eu vou fazer elas em conjunto, e aí só tentar aí garantir um pouquinho, não passar tanto do horário também, né? Eu sei que é difícil, é até ruim fazer esse tipo de pedido, né, nesse momento, mas para a gente tentar não se estender tanto. E aí a questão que a Nathalie trouxe, então, é com relação ao período do fim do isolamento, né? Ela perguntou sobre a questão da queda nas vendas após o fim do isolamento, se houve queda nas vendas e qual a estratégia para ampliar as vendas online. E também ela pediu para falar um pouco sobre a divulgação e logística de entrega. Aí as questões que o Chesby trouxe, então também uma é sobre logística, né? Se a logística é própria ou é terceirizada,
E aí o tema da logística também, assim, eu acho que se desdobra para outro tema que dava para falar só dele, mas enfim. E as outras questões que ele trouxe é com relação, então, lá no Rio Grande do Norte, eles têm uma central de comercialização da agricultura familiar, a Secafs, e aí ele perguntou se o Armazém do Campo está articulado com relação a Secafs, né? Comercialização pela Secafs. Eu sei que o Armazém do Campo do Rio Grande do Norte é bem novo, não sei nem se já. Enfim, tem uma articulação, não sei se ele já existe, mas tem uma articulação. A Caterine até participou, né, do encontro passado. Mas aí fica a pergunta, então, para o Lucão. E também, o que ele menciona, assim, aqui, no âmbito da Secafs, um dos gargalos é com relação ao distanciamento no entendimento da legislação específica sobre a contabilidade no que diz respeito ao ato cooperado e ao ato não cooperado. Então, a questão dele é sobre como superar essa dificuldade, esse distanciamento com relação ao entendimento contábil, que não é só contábil, né? Também jurídico, né? Tributário, com relação ao trato, né? Do ato cooperado e não cooperado. Acho que no bate-bola, vamos tentar ser um pouco mais rápido. Por incrível que pareça, a pandemia nos forçou a mexer com o e-commerce. A gente teve que aprender a fazer isso. E por incrível que pareça, não caiu. Ela só cresce depois, né, que acabou o isolamento geral, e a gente é um exemplo de que tem como fazer. E é incrível porque ela cresce constantemente de maneira muito sustentada, mas o que a gente aprendeu e entendeu é que é um mercado muito refinado, que requer uma especialidade muito diferente que a gente que está de cabeça branca e meio careca não tem que chamar essa galera jovem. Eu acho que perdão da palavra, gente, mas tem que falar, é uma puta ferramenta de inclusão da juventude nessas questões, o mercado online. Eu acho que é o gancho, é o ar que nos faltava de trazer eles para junto disso. A questão da logística é um dos nossos grandíssimos desafios. A gente tem hoje a Rede Cisal operando aqui com o sul da Bahia, Minas, Brasília, São Paulo, que integra. É um ensaio lindo, maravilhoso, mas a gente sabe quanto custa, a gente sabe o desafio que né, construir esse conceito de logística solidária. Eu acho que é um grande desafio. A gente está fazendo, está entendendo, está aprimorando. Na central, a gente usa o modal em larga escala, o modal convencional de logística, de frete, né, e de tudo, o que não é o ideal, ou em termos de custo, né, mas é o que precisa fazer para se atender o mercado, né, se cumprir com os compromissos de venda que se faz. Agora, a logística ela não é um caminhão fechado. O produto que mais vende hoje nas plataformas nossas de e-commerce e na prateleira do Carrefour é o óleo de babaçu orgânico. E ele vem do Maranhão em ônibus de linha, sabe? Em ônibus de linha, caixas ali, 20, 30 caixas dentro do ônibus de linha e vem do Maranhão para cá. A gente tem que parar de pensar que logística é caminhão de 30 toneladas fechado, sabe? E viável nessa história. A gente tem que pensar nas alternativas e essas alternativas é muito mais barato. Perdão, eu perdi os outros pontos. Se puder me ajudar, Nath, se tem alguma questão que eu deixei passar. Para além da logística, então, é com relação a esse gargalo desse distanciamento do entendimento contábil com relação ao ato cooperado, ao trato do ato cooperado. É congênito, e ele é interno da gente do movimento cooperativista também. A gente não tem unanimidade nessa questão do entendimento do trato do modo. A gente tem que pensar urgentemente o entendimento, mas isso é fruto de uma legislação cooperativista que é de 1971. A gente não fez a discussão até agora, a proposta da nova lei do cooperativismo do senador Suplicy, à época que ele era senador, é maravilhosa, né? É um outro conceito, uma outra leitura do contexto de cooperativa. E isso, infelizmente, não se deu, não rolou, e eu acho que é um momento político agora de isso ser reconduzido à pauta de maneira muito efetiva, senão a gente vai ficar numa desordem jurídica e de entendimento desse contexto, porque, bom, você tem um extremo que diz que cooperativa para cooperativa, independente de vínculo, é ato, e você tem um entendimento que, a depender da substituição tributária de um determinado produto para o outro, não é ato, mesmo dentro de cooperativas vinculadas a uma única central. Então, é extremamente complexo, extremamente difícil de se entender. Eu acho que o encaminhamento é como a gente, nas nossas redes,
fortalece a retomada da discussão da pauta da nova lei do cooperativismo urgentemente, senão a gente vai passar mais 10 anos chorando a pitanga aí nesse contexto. Rapidamente aqui, o instrumento online ele é fundamental, ele vem para fortalecer a comercialização, ele não, e era um medo que nós tínhamos antes da pandemia, era que o site fosse interferir a comercialização na loja física e, pelo contrário, ele é complementar, nós temos públicos diferentes consumindo. Cada pessoa consome de um jeito diferente, de uma forma diferente, né? E então, quem compra por grupo de WhatsApp não é o público que compra por site, que não é o público que compra por aplicativo, que não é o público que compra ligando por telefone, e que não é o público que vai na feira, que não é o público que vai na loja. Nós temos que abranger isso tudo, né? E o nome disso tudo é omnicanalidade. Como é que o conjunto de todas essas formas de comercialização vão atuar de forma coordenada para ser um todo, né? E aí o site é fenomenal pela praticidade, mas é isso, é um conhecimento técnico, nós não temos, nós temos que formar pessoas para isso. Qual é o curso popular de ciência da computação que existe? Não existe. Nós precisamos ter curso de analista de dados popular, também não existe. Vamos ter que construir, mas a Piazza tem uma facilidade que não é o nosso de criar um curso formal de Pronera. Pode ser que a Piazza olhou uns vídeos no YouTube, abre o site e sai vendendo. Véio. E é maravilhoso, e tem que ter tudo. Todas as formas de comercialização para abranger todos os públicos possíveis, para a gente ter massificação, tem que ter escala. Toda a classe trabalhadora deve conseguir acesso, de alguma forma, a alimento de qualidade. Não é simples. Não está dado, mas a gente tem que construir isso. Continuando, logística é muita coisa. Eu tenho logística de ponta a ponta, então da minha loja, o motoboy, o motogirl sair e fazer a entrega na casa da pessoa. Eu tenho a logística para sair o produto da cooperativa lá do interior do Pará e chegar na minha loja em Porto Alegre. Eu tenho muitos tipos de logística. A síntese é o que o Mike falou. Você tem que se utilizar de todas as formas possíveis e o que for barato, porque a gente tem que conseguir preços baixos e a gente tem que ser competitivo no mercado. Ótimo. Mas aí, né, e aí um pouco que eu trouxe ali na apresentação, existe essa construção da rede CISAL, que é para além do MST, ela é de muitos movimentos sociais, que vem tentar construir uma logística própria, né? E é uma logística não carga fechada, mas uma logística que vai pegar todas essas demandas de comercialização possíveis e fazer com que, através do planejamento, a gente consiga abastecer o país. Estão apostando muito nisso, a longo prazo. Mas vou trazer chocolate da Bahia de avião, por exemplo, porque o que compensa. Eu vou trazer polpa de fruta no ônibus, sei lá, eu vou usar todas as formas possíveis que estiverem disponíveis para mim, para poder chegar o produto no meu consumidor, né? Então, nem sempre eu tenho escala para fechar um caminhão de 30 toneladas. E na nossa realidade, a gente quase nunca tem essa escala. Então, quais são as alternativas, né? Então, já vi muita gente utilizar, por exemplo, o ônibus pirata para mandar farinha do sul do Piauí para São Paulo. E dá viabilidade. Com relação ao ato cooperado, primeiro, a gente não sabe, a gente tem muita dificuldade, nós mesmos, saber o que é ato cooperado, porque a lei, não só porque ela é antiga, a lei fala que a cooperativa não vai ter imposto, mas ela, na verdade, ela serve para impostos velhos, impostos novos não incidem. ICMS é um imposto novo, então eu vou ter ICMS sobre o meu ato cooperado. Existe um monte de arcabouços jurídicos que incidem, que o que está escrito ali é o que menos vale. Isso causa confusão na nossa cabeça de leigo, né? Então, e nós estamos falando aqui de uma contabilidade popular, é uma contabilidade que a gestão administrativa financeira é feita por pessoas leigas no dia a dia. Nós somos, na maior parte, leigos. Então, mas o texto ali está muito claro, mas o contador, né,
diz, não, tem que pagar esse imposto, o Estado fala que tem que pagar esse imposto. Aí nós temos a contabilidade e a pessoa fazendo o apoio jurídico, também não entendem direito o que está acontecendo ali, né? Então, é uma cascata onde ninguém sabe o que está acontecendo e que nós nos mas o agronegócio tem clareza e sabe fazer bem, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. O cooperativismo, como está hoje, para o agronegócio é maravilhoso. Por quê? Porque eles têm as melhores pessoas, o conhecimento e o dinheiro investido ao lado deles. Nós não temos isso, né? Então, qual é a nossa compreensão de ato cooperado? Qual é a nossa formação de uma contabilidade popular? Isso, e a gestão administrativa e financeira vindo numa outra perspectiva, né? Com relação também a ato cooperado, vem a questão administrativa do dia a dia. Você tem duas contabilidades, duas gestões administrativas ali, porque as relações de ato cooperado, então, vamos pensar minha cooperativa de... Não importa, é uma cooperativa de leite. Tá. Então, eu vou fazer ato cooperado comprando leite das famílias que produzem leite, eu tenho laticínio e eu vou fazer queijo. Ótimo. Agora, se aquela família for me vender outra coisa, não tem mais ato cooperado. E ela é uma pessoa cooperada. Então, eu preciso ter duas gestões ali dentro. Isso já causa mais confusão ainda. Né? Então, o ato cooperado, ele é bom? Ele pode ser, mas ele é complicado. Ele não é trivial, né? Então, não é simples. Mas eu não quero desincentivar ninguém. É possível, a gente faz, e nós temos casos que funcionam meio maravilhas. É a questão que, para nós, não temos o conhecimento correto massificado. Eu acho que essa é a grande questão, como é que pega esse conhecimento que existe e nós como classe trabalhadora, nos apropriamos dele para ser um instrumento usado em escala. E só quando nós tivermos a utilização do instrumento cooperativo em escala, nós teremos força para fazer grandes mudanças. Então, é um pouco aqui da minha visão sobre o ato cooperado. Mas acho que sim, eu acho que a gente tem que trabalhar em cima, há respostas, há gente fazendo, e qual é essa resposta? Então, fica a provocação para esse coletivo aqui que organiza esses seminários, de buscar quem está fazendo para explicar como faz. Porque funciona, tem clareza, o Estado sabe como é que é e como é que não é, porque a multa chega para nós facinho. Então, ele sabe como é que é o certo, mas ele não explica. Então, como é que a gente descobre, né? E existe, alguém está fazendo. Então, temos que correr atrás. Pessoal, então a gente está chegando ao final, né, desse conversação, que teve como tema, né, alternativas para comercialização, né, para iniciativas econômicas populares. Foi um debate assim maravilhoso, né? Acho que deixou um gostinho de quero mais, muitas questões que estão na nossa cabeça e também deixou muitas questões para futuros debates que a gente tem que nos debruçar e vai entrar aí na agenda dos nossos conversações e espaços de formação que a gente fizer. Em nome da Rede Contar, né? Eu quero agradecer a todos e todas que participaram aqui conosco hoje e agradecer especialmente ao Lucas e ao Mike, né, que compartilharam conosco aqui suas experiências de trabalho e conhecimento. Agradecer também de forma ampliada, né, a todos que constroem a Central do Cerrado e a Rede Armazéns do Campo. Vida longa às duas iniciativas coletivas e populares, né, que sigam construindo uma economia popular e inspirando tantos outros grupos. Eu vou passar a palavra para Lucas e Mike, fazer as considerações finais. Muito obrigada. Acho que eu começo, que o companheiro Lucas abriu a abertura, então eu vou aqui, né, agradecer, gente. É muito bom, é muito rico. E a gente sabe que a coisa funciona quando está programado para acabar 8h30, está dando 9 e está todo mundo bem, né? Parece que tá gostosa a conversa. E é isso, é um desafio. E é muito bom a gente estar num ambiente onde a gente... onde se busca crescer, onde se busca conhecer, onde se busca construir saberes. Mas parabéns à iniciativa como um todo, né? E mais uma vez é uma honra estar aqui. Contem com a gente na Central do Cerrado.
A gente é por princípio também um laboratório, né? A gente brinca, a gente é um laboratório em si, né? Então a gente está à disposição sempre que preciso. E mais uma vez um abraço do Luiz, que não pôde estar aqui, era para ele estar também, mas não pôde estar aqui com a gente por conta de uma outra agenda nossa da Central. Estamos à disposição. Eu sei que tiveram questões no chat que eu nem consegui ler tudo, mas tem algumas questões. Não sei se a gente poderia compilar, Malu, isso depois, fazer uma rodada. Vamos tentar dar o máximo de retorno possível e a gente está aqui à disposição. Mais uma vez, gratidão, gente. Vamos juntos. Queria mais uma vez parabenizar essa iniciativa de vocês de começarem a gerar esse acúmulo de conhecimento. Não adianta uma pessoa saber, né? A gente tem que garantir que o máximo de pessoas tem, como é que massifica o conhecimento, né? Porque senão a gente não dá conta de ir para frente. Mais do que isso, é só através da coletividade e não só eu participar de um coletivo, mas os coletivos se relacionarem entre si. A palavra mágica para isso tudo é a intercooperação, que a gente vai para frente, né? A gente não dá conta sozinho. Se a gente for tentar ser mais um no mercado, a gente vai morrer na beira da praia. Então, quero parabenizar a iniciativa e todos que estão aqui participando, todas e todos, porque percebem que sozinho a gente não dá conta, né? Não é simples fazer. A comercialização em si não é simples. E tudo que existe no ambiente ao redor, que a gente é obrigado a fazer também, para garantir que funcione o empreendimento, também não é simples. Mas não é impossível. E eu acho que um pouco da mensagem minha do Mike aqui é nesse sentido de dá para fazer. Tem que ter um pouco de loucura, mas também tem que ter um pouco de técnica e uma certa coragem. E é aquilo, decisão, é melhor errar no coletivo que acertar sozinho. Essa é a máxima. E é no coletivo que a gente vai mudar a nossa condição de vida e desenvolver o campo e a cidade, mas mais do que isso, é mudar o país, né? Então, se de tudo que a gente falou aqui ficar uma coisa, eu gostaria que ficasse coletividade. Muito obrigada, gente, pelas considerações, inclusive algumas interações aqui no chat falando, né, para a gente avisar com antecedência. Eu acho que a gente avisa com antecedência, né? Acho que a gente só vai ganhando mais espaço mesmo, né? De que de fato chegue até os interessados com essa antecedência, mas a gente está tendo assim, bastante esforço para divulgar, né, os encontros, e com certeza a gente vai continuar nesse esforço para os próximos, né? Então, muito obrigada a todos, e aproveitar e também convidar para vocês seguirem as redes, né, as redes sociais da Rede Contar, o arroba Rede Contar, vou colar aqui no bate-papo. E é isso, gente.